pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sheila e esse é o canal Sheila Crochê TV. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de amigurumi aqui do nosso canal. Hoje eu trago um conteúdo diferenciado para você. Pela primeira vez nós vamos fazer um amigurumi que não é um personagem, mas esse é um conteúdo extra que eu vou estar trazendo para vocês aos fins de semana. Como vocês puderam observar, já tem algum tempo que eu estou postando vídeo todos os dias, porém de segunda a sexta. E como eu consegui me organizar um pouco melhor, eu vou trazer agora nos fins de semana um conteúdo diferenciado. Vai continuar sendo amigurumi, mas vou trazer coisas diferentes. E eu pensei em iniciar esses conteúdos com peças para bebê. Atualmente, o crochê está sendo inserido em vários setores. E na linha bebê, no setor de bebê, a procura é muito grande. Então, para a gente iniciar essa nova fase de crochêzinho de bebê nos fins de semana, nós vamos iniciar com o clássico polvinho amigurumi. E antes da gente começar esse lindo polvinho, eu vou falar um pouco dele aqui. Há algum tempo já vem sendo utilizado o polvinho amigurumi para colocar junto de recém-nascidos, principalmente recém-nascidos prematuros, porque como ele tem os tentáculos, ele tem um poder de acalmar as crianças. Os tentáculos dele dão a ideia de conforto, como se ele ainda estivesse no ventre da sua mãe. Então tem toda uma questão cultural em cima disso, por conta dos tentáculos, por conta do contato. Já pesquisei muito sobre isso, inclusive vi fatos em que as mamães costumam literalmente chocar esses polvinhos. Durante a gravidez elas compram um polvinho e elas costumam utilizar assim perto delas, por exemplo, pode ser colocado até dentro do próprio sutiã para ficar com o cheirinho da mãe. Quando a criança nasce, é colocado esse polvinho junto dela, então além daquela textura, da impressão de estar ainda no ventre da mãe por conta dos tentáculos, aquela textura gostosinha por causa da linha, ele traz aquele conforto e ainda mais com o cheirinho da mãe. Então tem essa cultura também de chocar os polvinhos, eu achei muito interessante. E por isso que eu escolhi o polvinho, porque ele é o mais clássico de todos, vamos iniciar fazendo ele. E em breve traremos novidades aqui no setor da linha bebê pra gente fazer nos fins de semana. Quando forem vídeos mais longos, que requerem mais de 2 vídeos, ou eu vou tentar fazer tudo para postar no fim de semana só, ou eu vou estar colocando somente no sábado e domingo, porém vamos parcelando esses vídeos, tá, gente? Porque durante a semana a gente vai continuar com os personagens sim, a menos que tome uma proporção que eu necessite postar também durante os dias de semana, num horário diferente dos personagens, tá? E antes de mais nada, já convido você a se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentário, ativar as notificações para todas e assim você vai estar sempre por dentro do que está acontecendo por aqui. Eu decidi começar em questão de cor pelo polvinho que eu fiz, que eu achei mais lindinho. Aqui onde eu moro tem uma loja que eu costumo deixar alguns amigurumis, numa loja de bebê, especialmente polvinhos, e eu fiz um que eu gostei muito e vou replicar ele aqui para vocês. Vou deixar aqui a foto na tela, não sei qual é o lado que ela vai aparecer, acredito que é aqui. Então esse polvinho é o que a gente vai fazer hoje. Ele dá uma ideia de que você pode colocar tons de cores para os tentáculos, sugerem como se fosse cor de unicórnio. Então ali vai cor sugerido para menina, para menino, vai ser misto e fica um coloridinho bem suave. E sem contar que fica uma coisa bem animada, bem colorida. Um colorido, mas sem exagero, certo? Bora trabalhar então, porque senão eu vou matar vocês de curiosidade, né? O meu polvinho eu faço da seguinte maneira. Eu vou fazer a base dele em branco. E eu já estou com meu fio branco na mão aqui, vou começar fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Tô aqui no terceiro já, quarto, quinto e sexto. Após fazer os 6 pontos, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. Agora, nós vamos fazer a segunda volta. Faço uma correntinha. Nesses pontos aqui que eu fiz aqui no anel mágico, eu vou fazer para cada um deles um aumento. É basicamente como a maioria das receitas circulares que a gente começa. Nem todas são, né? Faço para cada ponto um aumento. Então, tenho aqui no terceiro ponto um aumento no quarto ponto, um aumento no quinto ponto, um aumento no sexto ponto. Agora, eu vou fechar novamente com ponto baixíssimo aqui, no primeiro ponto que eu fiz na minha volta.
Vamos agora para a terceira carreira. Terceira volta, faço um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E sigo assim até o final da minha volta. Começamos o nosso trabalho com 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda volta, terminamos ela com 12, porque fizemos um aumento para cada ponto de base. E agora nós temos na volta 18 pontos, pois fizemos um ponto baixo e um aumento para cada ponto de base, né? Correntinha, vamos começar a quarta volta. Faço um ponto baixo, 2 pontos baixos em sequência. No próximo ponto, um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, no próximo ponto eu faço aumento. E agora eu vou terminar essa volta fazendo todo esse processo até o final dela. Terminei a minha volta, totalizamos agora 24 pontos e agora eu vou para a próxima carreira, que é a primeira, segunda, terceira, quarta. A quinta volta eu faço uma correntinha para dar altura de um ponto baixo e faço 1, 2, 3 pontos baixos em sequência e aumento no próximo ponto. Vamos fazer isso por toda essa volta. Terminada mais essa volta, agora nós vamos passar para 5 pontos. Inicio fazendo a correntinha e já comecei ponto sobre ponto, no total 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e no próximo ponto nós vamos fazer um aumento. Vou seguir trabalhando desta forma por toda essa volta e já retorno aqui com vocês. Terminei mais uma volta, agora nós estamos indo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos para a oitava carreira. Eu já não estou mais contando o número de voltas, porque na verdade eu faço essa receita de cabeça, gente, então eu não me atento muito ao número específico que vai ficando na volta. Eu vou vendo os aumentos e depois eu sigo o passo em frente, tá? Mas é assim, ó, estou na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, vamos para a oitava agora. A nossa sequência agora vai ser de 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora vamos fazer um aumento. Vamos repetir essa sequência por toda a nossa volta e já voltamos. Finalizei mais uma volta, vou fazer uma correntinha para dar altura de um ponto baixo e agora eu vou fazer 7 pontos baixos. Sete pontos baixos feitos, agora no próximo ponto eu faço um aumento e essa é a sequência dessa volta. Vamos repetir até o final dessa volta e já voltamos. Finalizei mais uma volta e agora nós vamos fazer a última volta de aumentos. Faço uma correntinha e começo a fazer pontos baixos em cada ponto de base até completarmos 8. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Faço no ponto seguinte um aumento. Vou fazer essa sequência e já retorno para mostrar para vocês o que vai ser feito depois. Terminei, pessoal, mais essa carreira, que era a última dos aumentos, lembram? Agora, nós vamos fazer 10 voltas somente de ponto sobre ponto. Do jeito que tá aqui, você vai levar sua peça a 10 carreiras, somente de pontos normais, sem aumentar, sem diminuir. Dessa forma, ela vai começar a tomar um formato e ela vai começar a fechar. Quando a gente chegar nessa parte das 10 carreiras feitas, nós vamos voltar aqui e eu vou com vocês colocar os olhinhos para depois a gente continuar, porque logo depois a gente começa a fazer as diminuições, tá bom? Então eu vou fazer aqui as minhas 10 voltas e já retorno aqui com vocês. Ah, mais uma coisa, eu iniciei aqui a minha primeira volta de pontos sobre pontos e voltei para lembrar vocês que se vocês tiverem dificuldade para não se perder, a hora é agora. Coloca um marcadorzinho e fica bem mais fácil para você contar suas carreiras. Eu coloquei na carreira anterior, ou seja, acima dele todas as carreiras são contadas até 10 para dar o total. Pessoal, voltei aqui, já fiz todas as 10 carreiras de ponto sobre ponto, contei e no final do último
aumento que nós tivemos, estávamos com 54 pontos, tá? Agora eu vou retirar aqui o marcador, olha só a distância que ficou o marcador feito 10 carreiras após. Vou retirar o marcador e agora é a hora que nós vamos começar a planejar os olhos, certo? Nós, a partir daqui, vamos começar a diminuir. Então, nós podemos colocar daqui umas 2 carreiras os olhos, porque daí agora, como a gente começa a diminuir, a gente já vai ter uma noção de como vai dar o caimento da peça, né? Agora, eu subo aqui uma correntinha, faço 8 pontos baixos. Feitos os 8 pontos baixos, eu vou fazer diminuição. Vou trabalhar assim até o final dessa carreira e já retorno com vocês. Cheguei no final da minha volta e já fechei com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma correntinha para iniciar a nova volta. E faço 7 pontos baixos primeiramente. Já fiz 3... 4, 5, 6 e 7. Agora eu faço a diminuição e vou novamente fazer essa sequência, 7 pontos baixos, uma diminuição até o final da volta. Voltei e vou encerrar a carreira aqui com vocês. Fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e para a próxima volta eu vou iniciar fazendo 6 pontos baixos. E depois eu vou fazer a diminuição. Fiz aqui 2 pontos, 3, 4, 5, 6. E em seguida eu faço uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por toda a volta. Estou agora fazendo o terceiro, o quarto e o quinto. Depois do quinto ponto, eu vou fazer a diminuição e vou continuar fazendo esse trabalho por toda essa volta, tá? Até o final. Voltei, pessoal, e agora nessa etapa que eu gosto de colocar os olhos, porque eu já fiz uma série de diminuições aqui e eu já tenho uma boa noção de que posição eu vou colocar os olhos, tá? Eu estou fechando a carreira aqui, então eu posso dobrar a peça bem no meio. Na verdade, se você quiser contar, você pode contar. Mas se não, a gente pega aqui como sendo o meio da peça e depois coloca um dos olhinhos e vê a distância, coloca o outro, certo? Já estou aqui com a minha caixinha, né? Já fechei ela, na verdade, porque eu já escolhi os olhos e eu peguei esse tamanho aqui, ó. Pelo visto, ele é um número 8 ou 9, que eu não tenho a marcação ali correta, mas eram 2 olhos que eu tinha separados e são os 2 últimos desse tamanho aqui. Eu acredito que seja o 8, que foi o que eu mais utilizei. E também separei aqui, ó, um parzinho de travinhas. Eu peguei as menores que eu tinha para me certificar de que vai ficar bem preso. Voltando aqui na peça, eu dobrei o meio, aqui tá a parte de trás, onde encerram as carreiras. E aqui eu tenho o meio, certo? Então, agora, visto que por aqui é o meio, não precisa ser exatamente assim, milimetrado. A gente vai colocar, você vai colocar no seu feeling, tá? Aqui eu tenho a última carreira que eu fiz, eu gosto de colocar mais ou menos nessa altura aqui assim, ó. Nem muito lá em cima e nem muito lá embaixo. Aí, o que que você faz? Coloca, aqui tá o meio da peça, coloco outro na mesma reta, tá? Bem certinho. E você coloca, não põe a trava por enquanto, primeiro vai olhar se ficou numa distância boa. Se você acha que ficou, beleza, se não, você troca. No meu caso, eu tô com vontade de afastar um pouquinho mais aqui, ó. Então, vou pôr um pontinho mais pra cá, este, e um pontinho mais pra fora, esse aqui também. Se você quiser, você pode também colocar olhos coloridos, tá? Que nessa caixinha ele vem. E pra mim, como ficou bom, eu vou agora tratar de colocar as travas para depois fazer a diminuição novamente. Ó, coloquei, consegui deixar bem apertadinho. Eu sinto que não vai escapar, porque essa é uma peça que a gente tem que ter muita atenção, porque a gente sabe que vai parar nas mãos de um bebê. Ainda assim, se você quiser, você pode
tá passando cola nele e no colocar a trava já está com cola e ter mais essa aderência na peça. Mas também tem a questão de ser algo seguro para a criança, de repente, né, dependendo do tamanho, não vir a colocar na boca. Enfim, as minhas estão travadas e eu agora vou prosseguir com as minhas diminuições. Mas antes disso, tem um detalhe bem importante. Nós paramos nas diminuições após 5 pontos baixos, né? Essa carreira eu vou repetir ponto sobre ponto. Eu vou fazer uma correntinha, mas tem uma questão. Eu vou fazer ponto sobre ponto, mas eu vou fazer em BLO. Eu vou pegar somente nas alcinhas que vai para dentro da peça. E faço essa carreira assim, ponto sobre ponto. Só vou repetir os pontos e vou fazendo ela em BLO. O propósito de eu fazer essa carreira em BLO é que vai ficar essas correntinhas aqui aparecendo, ó, vou deixar aqui bem para vocês verem. Essa parte de fora vai ficar aparecendo e é aqui que a gente vai fazer um acabamento que vai ficar tipo um babadinho nele, entendeu? Como se fosse uma franjinha. E é por isso que a gente precisa dessas alças. Então, agora eu vou prosseguir aqui, vou fazer a minha volta toda ponto sobre ponto, trabalhando somente nas alcinhas de dentro. E logo eu já volto aqui com vocês. E após mais essa volta terminada, agora eu vou alongar o meu fio e vou mostrar pra vocês, ó. Ela fechou mais e vai continuar fechando. Mais pra frente a gente vai colocar a fibra, mas antes eu vou fazer pelo menos mais uma carreira. É bem visível a parte que ficou o BLO, que é a parte dos fiozinhos da correntinha que ficaram pra fora, tá? E são esses fios que a gente vai fazer um acabamento que vai ficar lindíssimo. Então, agora vamos continuar a fazer a nova carreira de diminuição, que vai ser 4 pontos baixos. Primeiro eu subo uma correntinha aqui e vou fazendo 4 pontos baixos em sequência. 2, 3, 4. E agora faço uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e faço diminuição. Vou fazer essa sequência por todo o restante da minha volta. Gente, agora que chegamos nessa etapa, antes de mais nada, nós vamos nos certificar de que o nosso fio está alongado, para não desmanchar nada do trabalho que a gente fez, e vamos começar a encher bem o polvinho, tá bom? Eu peguei uma quantidade bem generosa de fibra, porque eu quero que ele fique bem firmezinho. Como é uma peça que ela vai ser lavada várias vezes, eu vou me certificar de que ela tá bem cheia, bem recheadinha, para não sofrer nada quando for feita a secagem da peça. Então, é isso, eu vou colocando bastante fibra e você vai encher o seu também. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de amigurumi e acessórios para bebê, principalmente o que envolver a parte de amigurumi e que for para bebê, eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários sugestões de coisas que vocês gostariam de ver aqui nos fins de semana, tá? Esse tipo de crochê de amigurumi vai ser sábado e domingo. Lembrando que se for passo a passo extenso, vai se estender para outros finais de semana, mas eles serão postados, a princípio, somente no sábado e domingo. Durante os dias de semana, nós receberemos vídeos normalmente que serão dos personagens. Agora eu coloquei mais. Por enquanto eu vou deixar assim, para não atrapalhar o trabalho, a continuação do crochê aqui. Vou retornar o meu fio a laçada inicial, a posição inicial, e nós vamos continuar a diminuir. Conforme necessitar, a gente vai encher antes de fazer o fechamento da peça, certo? Agora eu faço uma laçada aqui, faço uma correntinha e vou fazer 3 pontos baixos. 2 e 3. Fiz os 3 pontos baixos, faço uma diminuição. Faço mais um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. E faço uma diminuição. E vou usando aquele jogo de cintura para não deixar essa fibra vir para fora e que não fique enroscando aqui nos pontos. Então, nós vamos fazer isso por toda essa volta e já retornamos. Após finalizar essa volta,
Já tá quase no ponto de fechar ele. Vamos continuar a fazer diminuição. Vamos dar aqui uma correntinha, vem, faz no primeiro ponto de base um ponto, no segundo ponto de base um ponto também. Fizemos 2 pontos baixos em sequência, faz agora a diminuição. E vamos reduzindo assim o tamanho desse fundo aqui do polvinho. Mais 2 pontos baixos que eu fiz e agora estou na diminuição novamente. E vou percorrer todo o meu trabalho fazendo isso nesta volta. Volta finalizada com sucesso, vamos agora dar mais uma correntinha aqui. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Sigo fazendo isso até o final da minha volta. Após finalizar mais essa volta, agora é a hora de você analisar se vai precisar de mais enchimento. Então, aqui no meu, eu vou colocar um pouco mais, porque eu achei que é necessário. E agora, a gente vai fazer a finalização da peça, depois de fazer esse reparo aqui nas fibras, certo? Volto agora ao meu fio com a posição inicial. E agora, nós vamos fazer diminuições. Faz a correntinha normalmente, como em todas as outras voltas. E agora, como a peça vai forçar mais para fechar, você vai fazendo seus pontos, cuidando para não ficar muito aberto. Então, vai controlando aí, pega com jeitinho e faz diminuição em todos os pontos. Tá? Você vai medindo aí a sua necessidade e deixa o ponto fechadinho, porque essa é a última carreira de diminuição e a gente não quer que nada dê errado. Vou pegar a última diminuição agora. Venho no primeiro ponto feito, que é de diminuição, e laço um ponto baixíssimo. Peguei numa alcinha só, mas não vai ter problema. Agora, eu vou deixar aqui, ó, o fio na laçada. Vou pegar um pouco desse fio, vou cortar. E vou dar mais uma laçada para arrematar esse fio. Após cortar, eu já coloquei esse mesmo fio numa agulha de bordado e agora nós vamos fazer um anel mágico invertido. O anel mágico normal, a gente constrói a peça. E esse, do contrário, a gente não destrói, mas a gente arremata a peça. Então, agora, com esse mesmo fio, eu vou pegar aqui, ó, em todas as alcinhas de fora dessa peça, eu vou pegar uma laçada nessa agulha. E eu vou passar delicadamente em todas as laçadas. Se for mais aberto, se você preferir, pode passar em uma laçada sim e outra não. E agora, terminado isso, eu vou puxar para ele poder fechar. Vou dar mais uma laçada aqui no outro fio. E agora é a hora que você vai puxar aqui pra dentro e pode levar essa agulha para qualquer direção e vai puxar tudo isso pra dentro, ó. Então, ela não vai ficar aquele umbigo que tava aparecendo. Pique nessa linha aqui. E a nossa base já está pronta. Vai dar aquela massageadinha. E agora, nós temos essa linha aqui que nós temos que fazer a decoração, que é o acabamento da peça, tá? Antes de fazer os tentáculos, nós já vamos deixar essa parte pronta. E agora, com o fio branco, eu vou dar uma laçada inicial novamente. Vou pegar o meu bichinho aqui, ó, de cabeça para baixo. E vou vir aqui atrás, vou introduzir ele nessa posição assim, ó, na laçadinha do começo aqui da carreira. Essa laçadinha de fora. E vou iniciar um ponto baixo. Venho aqui, inicio um ponto baixo. Agora, no próximo, eu vou fazer uma laçada e vou fazer ponto alto. No começo, até pegar
o embalo, pode ser que a gente se atrapalhe um pouquinho. Mas você vem, laça, segura a peça e vai fazendo pontinho alto, ó. Faz um, faz dois, faz três. Fez os 3 pontos altos, agora você vai laçar a próxima alcinha e faz um ponto baixo. Agora, eu vou tentar controlar mais o meu fio e vou fazer na próxima laçada mais 3 pontos altos. 2 e 3. Tem que pegar ele de cabeça para baixo, gente, porque senão esse babadinho aqui fica pro avesso, tá? É igual quando a gente faz a saia de algum personagem. Fiz 3 pontos altos, no ponto seguinte, eu faço um ponto baixo, laço e vou continuar. Próxima argolinha, próxima alcinha de corrente, eu construo os 3 pontos altos, certo? Venho no próximo, faço ponto baixo e vou seguir fazendo assim. Olha o efeito que vai dando de acabamento nessa peça. Eu vou seguir fazendo e no final eu volto aqui para mostrar para vocês. Gente, cheguei aqui no final da volta e vou desfazer aqui para fazer junto com vocês. Estou no meu último grupinho de pontos altos e agora eu vou pegar aqui, ó, no próximo e vou fazer um ponto baixíssimo, bem justinho. Laço, trago o fio, tiro aqui como um ponto baixíssimo e agora eu vou cortar esse fio e vou fazer o arremate dele. Nossa, que tesoura ruim, tá cada vez pior. Dei mais uma laçada e agora eu vou colocar ele na agulha novamente para poder esconder ele. Com esse fiozinho na agulha, agora eu vou entrar por esses pontinhos laterais aqui e vou passar o fio por dentro de modo que eu consiga deixar ele bem protegido para depois puxar e cortar ele de uma vez. Coloquei lá pra dentro também. E agora eu vou puxar para poder cortar o fio. Desta forma, ele não vai desfiar e nem escapar. Esse outro fiozinho aqui, eu já posso cortar porque eu já vim escondendo ele conforme eu tava trabalhando, que era o fio do começo, né? Do início dessa franjinha. E agora eu tenho esse formato aqui de polvinho pra gente fazer os tentáculos agora e poder finalizar ele. Olha que base bonita. Você pode fazer ele em qualquer cor. Esse aqui eu estou fazendo branquinho porque eu quero mostrar pra vocês como eu vou fazer os tentáculos que vão ser coloridos, tá? Vou colocar essa base aqui e vou mostrar que cores eu vou utilizar agora. Então, eu tenho aqui, ó, pro verde eu vou utilizar o verde candy, que é o 2204. Vou utilizar também esse amarelo, que é o lima, a cor dele é a número 1236. Vou utilizar esse rosa, que também é fio charme, ele é o rosa candy, e o número dele é 3526. Vou utilizar esse fio azul claro na cor 2012, azul candy. E vou utilizar também o próprio branco que eu comecei a peça, tá? Que esse aqui é o 8001. Então, como eu vou fazer? Eu vou fazer, em média, 2 tentáculos de cada. Vão dar 10 tentáculos. Se por acaso eu ver que falta, eu escolho uma das cores e faço 2 a mais. Geralmente, eu faço de 10 a 12 tentáculos. E na próxima aula, nós vamos aprender a fazer o tentáculo dele. E vamos também fazer a montagem e customização desse polvinho. Vai ficar uma graça. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já aproveita, deixa o like, seu comentário, ativa as notificações para todas. Me diga o que você achou dessa ideia de fazer bichinhos, coisinhas de bebês aqui nos fins de semana. Espero que vocês gostem das aulas e aceito muitas sugestões aqui nos comentários para eu poder saber o que vocês querem ver desse tipo de segmento aqui, certo? Então, já deixo para vocês um beijo e até o próximo vídeo.